fucking fight back. Sem pé na porta, né? O Extra diz ao ataque Mengão, pegando naquela linha do time ofensivo que ele prometeu e que é o que se espera de qualquer treinador que vá assumir o Flamengo, né? Especialmente ele, né? O que ele faz. Sampaoli celebra acerto com o plano A dele, né? E me pareceu assim, não sei se tinha alguma respostinha ao fato de ele ter sido o plano B do Flamengo, porque o plano A do Flamengo é Jorge Jesus. Olha aí, Flamengo era meu plano A. Também está no meia hora. Ele que estava na Espanha, né, quando foi contratado, mas pretendia mesmo voltar ao Brasil. Mas assim, eu acho que é um personagem espetacular e eu acho que a sua aura, o seu comportamento já ameniza essa necessidade que o flamenguista tem, o torcedor do Flamengo tem de se ver em campo de alguma forma, de ver esse espírito, de ver essa cultura. Inclusive o Sampaoli falou sobre isso ontem, né? A cultura do Flamengo. Entender que existe um estado de espírito, entender que existe uma maneira flamenguista de se entrar em campo e se encaixar a partir disso, e não negá-la, como, por exemplo, o Vitor Pereira fez de alguma forma. Então, eu acho que esse casamento dessa figura, que o torcedor vai se reconhecer, e essa figura que também vai ter que entender essa cultura, vai ser muito interessante para o futebol. A chegada do Sampaoli ao Flamengo tem sido avaliada por alguns aspectos, né? Primeiro é a questão do jogo posicional, né? Que seria o preferido dele, não é o do Flamengo. Tem essa história de caber ou não caber Pedro e Gabigol no mesmo time, que ficou um debate mais vivo no Flamengo depois daquela entrevista do Gabigol, ainda sob o comando do Vitor Pereira. Tem outros temas, como ele ter treinado o Gerson recentemente, né, no Olympique de Marseille, o Gerson ter se saído bem com ele. Mas tem, além dessa questão tática e da questão técnica, se alguns jogadores vão render mais ou menos com ele, né, de acordo com a filosofia de trabalho, tem também a questão comportamental, né? O Sampaoli já foi envolvido em algumas situações. Eu nunca vi um técnico expulso tantas vezes quanto o Sampaoli. Nunca. Nem o Abel Ferreira? Nem Abel. Caramba, da hora, Barreto. Então parece que teremos aí entre os clubes mais poderosos do Brasil uma briga por cartões vermelhos também. E ainda mais agora com essa nova regra instalada nesse momento de moralização das reclamações, né, do futebol brasileiro. Eu lembro, ele é explosivo. Ele é. Mas tem um encaixe total por cima deles Mengão. Né? Que isso que ele entrega. Tempos fascinantes. Então, ele tem Dr. Nublense para ajudar ele na estreia. Dr. Nublense está chegando aí, vai ser na estreia do Sampaoli, né? Eu lembro, primeira vez que realmente eu prestei atenção dele, eu lembro times dele, o Emelec aqui, mas foi um jogo contra o Flamengo, com o Laú, Universidade do Chile, o Flamengo de Luxemburgo, de Ronaldinho, lá no Newton Santos. 4-0, não foi? Eu acho que foi 3, mas poderia ter sido 7 e 8. O time dele com muito menos recursos do que o Flamengo, mas o domínio tático foi total. Então, ele chega com moral. Porque uma coisa que eu fico frisando é um dos problemas do Flamengo, é um problema novo do futebol brasileiro, o excesso de estabilidade. Porque a Europa não quer mais os melhores jogadores do futebol brasileiro, quer os melhores promessas. Então, os melhores jogadores, eles ficam aqui. Então, se tem esse problema de excesso de estabilidade, pessoas muito tempo no zona de conforto. O zona de conforto acaba agora. Chega o homenzinho. Quando a gente pensa no que é um bom trabalho no futebol brasileiro, vamos pegar, por exemplo, um time gigante como o Corinthians. O bom trabalho para o Corinthians seria um título relevante no Campeonato Brasileiro, numa Copa do Brasil, numa Libertadores, independente do jeito que o time jogue. No caso do Flamengo, o bom trabalho no Flamengo é aquele que vai extrair o máximo desses caras, para esses caras fazerem algo que se aproxime do mágico, do encantador. O Sampaoli é capaz disso. E eu acho que o Sampaoli é o primeiro dos treinadores, pós Jorge Jesus, que tem no seu histórico a competência para tal. Se vai ser suficiente, a gente não sabe, porque existe uma questão de ambiente que faz com que o 8 aconteça, né? Não só o 80, mas o 8 aconteça nesse histórico, inclusive o histórico recente dele, como no Sevilha.
Então, isso é muito interessante. Eu acho que esse personagem traz para o Flamengo o mais próximo desse espírito dessa torcida olhar e falar, caramba, isso aqui é o Flamengo dos sonhos, isso aqui é o bom trabalho pro flamenguista, pro rubro-negro. Na época do Chile, eu conheci pessoas com sub-20. Ele não deixava eles treinar. Ele era muito foco então... que homenzinho interessante, né? A gente vai ter tempos muito interessantes. Vai ser histórico de qualquer forma, seja positivo ou negativo, já é a coisa mais impactante e interessante desse campeonato brasileiro. Com certeza. E, de novo, eu volto, né? Ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Eu não consigo enxergar um trabalho estável. O Flamengo foi campeão jogando mais ou menos com o Sampaoli. Eu não consigo enxergar. É um cara que está nessa intensidade, que é uma intensidade que o estádio canta, que o estádio se encanta, inclusive, né? Sim. Então, tempos bons. Adiante. Tem uma coisa, o Sampaoli sabe exatamente o tamanho do Flamengo. Ele treinou o Santos, treinou o Galo, e ele sabe exatamente o tamanho que o Flamengo tem, sobretudo, né, aqui no Brasil e na América do Sul. Ele é ídolo no Chile. O cara foi campeão invicto da Sul-Americana com o Laú e fez história dando um título pro Chile que a seleção esperava 500 anos. Ele sai do tamanho do Newbense. Então, se você vai pegar um cara, precisa de um cara para conhecer futebol chileno. Às vezes ele tem até dificuldade de saber o tamanho do Newbense, time de Libertadores. O Sampaoli, acho que ele vai ficar muito à vontade. Talvez esse jogo, muita gente está falando que a tendência para não causar muito problema, comissão técnica, Major, não sei o quê, seria manter o time que começou contra o Curitiba. E aí o Pedro ficaria no banco, né? Jogaria um dos Mateus ali, o centroavante, o França. Aí ele já criaria uma rusga com o Pedro. Ele não tem problema com isso não, tanto que na Cologia já falou. Não é sempre que vai jogar Pedro e Gabigol juntos. Ele é uma coisa normal. Acho que não tem rusga ainda, né? Não entendo o que você está falando. É que o Pedro já me falou, não gostei de sair. Mas o Gabigol também já falou que não quer jogar na outra posição. Mas assim, aí você vê o tamanho do cara. Se acontece isso, ele vai com o Matheus França e deixa o Pedro no banco, eu duvido que o Pedro vai chegar depois. Eu não gostei de ficar fora, começa o trabalho do Sampaoli. Eu no banco, não vai falar isso. Mas o Gabigol, se ficar no banco, pode fazer isso. Não vai fazer. Com o Sampaoli logo de cara na estreia agora, não vai fazer isso, vai pegar muito mal pra ele. Na defesa, o Varela, talvez, jogador, eu tô falando aqui um jeito meio internacional, né? O Sampaoli conhece alguns jogadores, principalmente ele conhece o Varela, já acompanhou de seleção uruguaia e tal. É outro jogador que de repente pode tentar cavar um pouco mais de espaço. Ele que está sendo meio marcado pelo time do Flamengo. O Flamengo não está gostando do desempenho do Varela, verdade. Mas é um cara que pode crescer. Eu falei sobre o Santos, o Flamengo contratou o Rossi, né? O goleiro do Boca. Só que o Sampaoli gosta de goleiro que joga com os pés. Não é o Rossi. Não é o Rossi. O Santos acho que tem mais esse perfil. Então o Santos que também estava ali meio que sendo, né, cozinhado ali e tal, para o Rossi chegar e pegar a vaga titular, de repente pelo perfil dele, o trabalho com os pés. Então alguns jogadores eu acho que começam a olhar para o Sampaoli já com um certo ânimo, assim, poxa, com uma certa alegria e tal. Eu acho que, especialmente nesse jogo, o Sampaoli vai tentar amassar. A história do DNA que ele conhece dos times, ele sabe que fundamental. Então, ele não vai entrar para ganhar o jogo, ele vai entrar para dar chocolate, para dar goleada. Ele sabe que há um certo encantamento com ele, por ele ser ofensivo, por ele ser ousado e tal. E não tem um jogo melhor para fazer isso do que contra o Nublense no Maracanã, né? O último suspiro do Santos, assim, com a sua história mesmo, foi com o Sampaoli. Depois foi finalista da Libertadores com o Cuca e tal, mas assim, em termos do seu DNA, foi com o Sampaoli. Eu lembro do discurso, por isso que eu gostei do que ele falou ontem. Falou que uma palavra, tipo, a tática, ela não pode superar a cultura de um clube, né? E que a cultura do Flamengo é uma cultura de ser um time ofensivo, um time que propõe um jogo, um time intenso, que vai pra cima. É a história, é o escudo, é a instituição. Ele falou isso no Santos também. E ele cumpriu o que ele falou no Santos, mesmo com um elenco bem inferior a esse elenco que ele tem hoje no Flamengo. Ele cumpriu isso no Santos, na Lagoa, era um prazer, era uma alegria. Então, ele tem mais condições ainda por questões de elenco de fazer isso no Flamengo.
Ele é um cara que ele tem muito isso, ele entende o que é o clube, é isso que você está falando, ele entende o que é o clube, o que representa, qual é a filosofia do clube, o DNA do clube. Né, A direção na apresentação falou que ele tem muita coisa a ver, que é essa pegada, né, essa vibe, já é dele, de ficar correndo que nem louco na beirada do campo. Imagina a torcida do Flamengo, no Maracanã lotado, vendo um técnico participativo, empurrando o time, cobrando, quase dando carrinho junto, pegando a bola, tá aqui embaixo do lateral rápido e tal. Essa intensidade, essa pilha que ele tem, especialmente quando o Flamengo já jogando em casa com a torcida, ele vai ser quase como a torcida ser o 12º jogador, o São Paulo 13º, né? Eu acho que tem uma boa chance de ter uma comunhão, uma química muito boa entre eles. Tem que ganhar. Então, eu acho que ele vai querer massacrar. Um jogo como hoje, o Sampaoli tiver 2, 3-0, ele vai 4, eu quero 5, eu quero 6, ele vai ficar pilhado louco. Eu acho que a gente chega num ponto nesse Flamengo, você falou de renovação, né? Que assim, agora ou vai ou racha. Porque os treinadores, já falei aqui, os treinadores tentaram mexer, mudar, tirar de posição, e todos eles em várias se deram mal. O Vitor Pereira é o caso mais recente, o Paulo Souza também entrou. O Domi, então, cara, mas não tinha nem estofo. Não tinha nem estofo. Vitor Pereira, que tinha mais estofo, não ficou, o Paulo Souza. Desculpa te interromper. Mas chegou a hora da coisa acontecer. Sim, desculpa. O Sampaoli é o cara que tem o técnico que tem o maior potencial para ser ídolo da nação desde o Jesus. Assim, pelo tipo de jogo dele, pelo comportamento dele, pelo jeito de ser, na vida profissional, vida pessoal. Então eu acho que a chance de dar certo é enorme. Eu acho que tem pelo poderio que tem o Flamengo, para mim, aí, do melhor elenco da América do Sul, em tese, a chance de sucesso para qualquer um que assumir é grande, né? Porque o time tem jogador, tem material humano lá, né? Tem jogador de bola, como gosta de dizer o Pedro. Né? Com o Sampaoli ali, pilhando esse time, se der ruim em algum jogo, eu acho que a torcida vai pegar em cima dos jogadores. Ou da diretoria, a preparação física foi feita errada. O São Paulo vai falar, corre, se mata, intensidade. Se o jogador não correr e o São Paulo tirar, a torcida do Flamengo vai ser a primeira a aplaudir. É isso aí, São Paulo, tira mesmo. O cara tá jogando com nome, tá jogando com passado, o cara não tá em forma, põe o cara lá no treino lá pra se matar de treinar, pra voltar pro time. Então eu acho que ele tá numa situação extremamente confortável, com uma chance de ter milhões, ele já tinha milhões de fãs no Brasil. O Lugano falou, né, ontem no resenha, que tem muito marketing. O nome do Sampaoli no Brasil, você solta Sampaoli, as pessoas têm uma imagem positiva, entendeu? Pô, o cara é legal, esse cara é bacana, ele arrisca, ele é ousado, ele é maluco. As pessoas gostam dele. Embora no Brasil ele só tenha conquistado um título, que foi com o Atlético Mineiro e o estadual, né? Mas é o jogo que ele proporciona para a equipe, como o Flamengo tentou tem um carisma. E ele mal fala português, né? Mal fala português. Espanhol, sei lá. Mas assim, ele é melhor do que todos os outros, Pedrão, que passaram, talvez até melhor que Jesus tecnicamente falando, como treinador ali. Eu acho que assim, o problema do Flamengo, desde a saída de Jesus, nunca foi para mim, a meu ver, com exceção do Domi, que contrataram sem nenhuma convicção e sem saber por quê. Muito louco. Só porque foi auxiliar do Guardiola. O problema do Flamengo, para mim, nunca foi capacidade de treinador. Você não pode falar que o Rogério Ceni é incompetente, você não pode falar com todos os seus problemas e suas questões, que o Renato Gaúcho não saberia de bola, não conseguiu fazer minimamente esse time jogar. Teve problema de treinamento, de condução depois. Você não pode falar que o Paulo Souza não sabe de bola, tá aqui o Zé que conhece, que entende bem. Tá lá na Salernitana, você não pode falar que o Vitor invictos. Pereira não sabe de bola. O grande problema do Flamengo é que ele tem um vestiário muito grande hoje. O vestiário do Flamengo é muito grande. E o São Paulo, para mim, seja independentemente da qualidade do trabalho que a gente já conhece, e é diferente quando você vê esse trabalho aqui no seu quintal. A gente viu o trabalho do São Paulo no quintal, é muito fresco para todo mundo, para o torcedor, para o jogador que está aqui vendo dia a dia. O São Paulo, para mim, tem um peso, ele tem um tamanho, ainda que seja baixinho, né? Ele tem um tamanho para virar e falar, não, comigo é assim. Comigo é um jogo Gabriel, outro jogo Pedro. Não foi uma celeuma ontem, ele fala isso. Foi visto como algo natural, porque é o Sampaoli. Você coloca o Joãozinho das Candongas, ou então o Oswaldo Pascoal lá do Baile Mistura, ou o Birner lá do time de Vale dele. Você coloca na coletiva. Ou o Valdemar. Virar e falar, não, porque pra mim é Pedro e é Gabigol. É pedra pra tudo que é. O Sampaoli não. O Sampaoli, ele convence. Outros já falaram, ele já começa teve a convencer na coletiva a opinião pública e a torcida. No treinamento ele começa a convencer o elenco. Então ele tem uma questão de convencimento de tamanho que nesse Flamengo atual, um vestiário muito grande, onde tem bico para cá, a comissão técnica fixa faz bico para lá e o Rogério se perde nisso. O Marco Braz tem medo de bater de frente com um elenco, então ele fica ali naquela coisa, né? Eu vou trazer alguém para terceirizar. Por que os outros não tinham esse tamanho? Por exemplo, quando você pensa quando a gente pensa no Vitor Pereira, na Europa ele tinha um tamanho. Outra coisa,
Paulo Souza... É outra coisa. O Vitor Pereira no Brasil é um cara que não deu certo de início no Corinthians, depois ele teve que recuar, ceder algumas convicções para minimamente, e o que ele fez foi conseguir dificultar uma final contra o Flamengo. Ponto. Ele não tem um título, ele não tem um carimbo, ele sai desgastado de um grande centro, ele já chega arranhado no Flamengo. Então a coisa já é um pouco mais complicada. Sim. O jogador está olhando isso, deixaram o ambiente. O Sampaoli não, o Sampaoli que chega é o cara que fez bom trabalho aqui, fez bom trabalho ali, tem título com seleção acolá, tem experiência em Europa, tem tamanho, tem peso. Sim. E tem até uma certa dose de aprovação da opinião pública. Tem a fama de ser maluco, né? Ainda que a grande preferência do torcedor fosse Jesus, ele tem uma aprovação. Tudo que se fala de Sampaoli é quando ele começa a pedir reforços ou tratamento de vestiário. Mas o campo dele responde. O jogador respeita esse campo. Então ele tem um tamanho hoje para lidar com o Gabriel, se o Gabriel tiver que ir pro banco. Vamos fazer a conta aqui rapidinho. Everton Cebolinha, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro, Gabriel, Bruno Henrique. É muito difícil você ter esses 6 jogadores em campo. Vai ser complicado. O Sampaoli ele tem tamanho para virar e falar, Zé, hoje você segura, bueno, amanhã... Então é difícil você lidar com isso no Flamengo. Sim. Ele já falou. Então acho que desde Jesus, na sua comparação, só para responder, ele te passando, Zé, eu acho que é o cara que talvez tenha mais tamanho para tocar um processo que a diretoria teve medo esse tempo inteiro de tocar. Então, para a diretoria, está confortável demais. Está muito confortável. Se der certo, eu trouxe esse cara. Se der errado, mas nem ele controla. Está terceirizando. O Marco Grado não vai precisar sujar a mão. O Spinner não vai precisar se muito confortável. O Gerson que era um problema de início de temporada, é um cara que ontem recebeu elogios. Ele só precisa controlar a cabeça, mas é um cara que qualidade indiscutível. O Sampaoli fala isso. Então, o Sampaoli hoje, mais do que a qualidade em campo, ele tem tamanho para dosar ali o problema que o Flamengo tem. O problema do Flamengo não é bola. Todo mundo ali joga bola. Claro. A gente cansa de falar que é o melhor elenco. O problema do Flamengo é que a caixinha é muito pequena, o conteúdo é muito grande, você tem que acomodar todo mundo aqui. Talvez o Sampaoli consiga apertar todo mundo ali. Sem o dono ia fazer colocar isso. os 6 juntos em algum momento. Ele tem tamanho pra isso também. Ele já passou o recado já. Do jogo, ele fez. E os jogadores já ficaram. Fecha, Zé. Os jogadores já ficaram sabendo, nós vamos pro banco, não tem problema nenhum, porque a coletiva provavelmente foi muito clara. Provavelmente não, foi muito clara. E os jogadores são boleirões, né, também, né? Eles gostam de escutar, saber. Tem assessoria que passa, falou isso aqui pra você, tá vendo? Um recadinho pra você aqui, vai jogar aqui, vai jogar. Pedro e Gabigol, hora sim, hora não. Então o Pedro já sabe que hora sim não vai jogar, hora não vai jogar. Não adianta, entendeu? Não adianta reclamar, porque ele não vai ser assim. Oh, will you fucking fight back?